Saiu no jornal Cidade Online, um título cuja matéria é a mensagem de Bolsonaro ao povo brasileiro. E isso aí, o que será que é essa mensagem? Eu vou falar para você nesse vídeo. Também tem informação sobre Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes confirmou que realmente teve com o Marcos Duval. Teve nova live do Marcos Duval, teve muita coisa acontecendo. Tem informação sobre o Lula, sobre o MBL. MBL fez live falando do caso Marcos Duval. Tudo isso aqui eu vou falar com você nesse vídeo. Esse é o último vídeo do dia, dessa sexta-feira abençoada, tá? Então é hashtag número 5, todo início de vídeo eu coloco a hashtag. Se você gostou desse vídeo que está assistindo e não viu os outros vídeos, volta em vídeos e você vai ver hashtag 4, 3, 2 e 1. Vai lá e assiste o vídeo para você se manter atualizado. Aqui nesse vídeo a gente faz o resumão, trazendo tudo de forma clara e explícita para você entender um pouco mais sobre política, combinado? Para você se situar, hoje, dia 3 de fevereiro de 2023, esse é o vídeo das 9 horas da noite, o quinto vídeo do dia, tá bom? E se não é inscrito no canal, vamos lá, vamos fortalecer esse canal que está se tornando a maior fonte de informação para muitos brasileiros que estão deixando a mídia tradicional. Estão vindo para cá porque a gente faz a análise política e jurídica para você. Obrigado por tudo. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista e filósofo político, para a gente conversar um pouquinho sobre você. Pois é, chamou muito a atenção o título dessa matéria aqui, ó. Jornal Cidade Online. A mensagem de Bolsonaro ao povo brasileiro. Sai o bolsonarismo, esfica o patriotismo. Se tem uma coisa que indubitavelmente Bolsonaro fez, foi com que o cidadão brasileiro passasse a interessar por política. Hoje ele fiscaliza. Hoje ele observa tudo que cada deputado ou senador está fazendo. Hoje ele sabe o que o STF faz, ele sabe o que o presidente faz, ele fica de olho. Tá certo, surgiu até algumas pessoas mais radicais. Mas isso aí, questão de momento, eu sei que é coisa que a gente precisa dialogar. Até porque isso está adoecendo a mente de muitas pessoas. O que eu vejo muito é o comentário de muitas pessoas aqui que está com o psicológico abalado. Ontem eu tive que trazer a triste notícia para vocês, ou hoje de manhã, né? Que foi o desfecho final, de um homem que ateou fogo ao próprio corpo e acabou falecendo. Isso é reflexo de um país que está doente mentalmente, tá? E para isso apaziguar, a gente precisa de alguém que realmente pondere a situação, trazendo as coisas como elas são, trazendo a lucidez do mundo da política. Então, hoje a gente está aqui para dialogar para que seja mais tranquilo. Confia, o nosso país já passou por tantas turbulências graves, não é mais essa turbulência que vai derrubar o avião. Não acredite nisso, tá? O povo brasileiro é forte, o povo brasileiro não desiste nunca. Mas enfim, o assunto é esse aqui, né? A mensagem de Bolsonaro ao povo brasileiro. Entenda, sai o bolsonarismo, fica o patriotismo. O bolsonarismo representou o início de um povo de direita, que veio vamos dizer assim, no lastro de um homem que ousou enfrentar o sistema, que é o Jair Messias Bolsonaro. Entretanto, é um ponto de partida. Agora, para quem está dentro da lucidez, ele passa a entender que agora a luta é pela pátria, a luta é por dias melhores, a luta é por um país justo, sem toda essa corrupção, sem toda essa baderna que o Brasil vem se tornando. Então, assim, a luta não pode parar e o país não pode ser entregue sem que as pessoas, patriotas agora e não bolsonaristas, porque tem muita gente que não é do espectro bolsonarista. E hoje, o que, que acontece? Uma guerra. Eu vejo muitas pessoas que guerreiam entre si com objetivos bons, mas na figura de Bolsonaro. Alguns odeiam Bolsonaro pela busca do poder. Exemplo MBL, exemplo Joyce Hasselman, Alexandre Frota, dentre muitos outros que antes eram do bolsonarismo e hoje não são mais. Mas não tem um pé na esquerda. Então, hoje, dizendo assim Bolsonaro, ele busca pacificar e fala, ó, esquece o bolsonarismo, agora é o patriotismo, tá na hora de apaziguar. E é sobre isso que a gente vai falar, vai continuar falando aqui nesse vídeo com vocês, tá? Vamos continuar aqui sobre as matérias. E já que eu falei em MBL, é isso que eu quero mostrar para vocês, ações e atitudes. O hospital da USP fez uma maldade sem tamanho na minha visão. Crianças, a partir de 4 anos, fazendo
mudanças de sexo, acompanhamento de crianças trans, 4 anos. Eu entendo que uma mentalidade de uma criança nessa idade, ela não tem capacidade para reconhecer. E foi constatado que mais de 200 crianças passaram pelo procedimento de mudança de sexo. É lógico que isso aqui é sobre a influência dos pais, é sobre um adulto que vem e impõe isso à criança. Porque a criança mal sabe o que é o estigma da sexualidade ali. Então, aqui é o MBL, tá? O vereador Rubinho, ele pediu uma CPI para investigar acompanhamento de crianças trans pelo hospital das clínicas, tá? Crime, né? Falei ainda. Normas do SUS e do CFM, tá? Vereador de São Paulo quer abrir uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar o acompanhamento de transição de gênero de crianças e adolescentes feito pelo Hospital das Clínicas da USP, tá? É o Rubinho Nunes do MBL. Então, o MBL está o tempo todo atacando o Bolsonaro. Tá. Mas em ações certas como essa, você tem que deixar o bolsonarismo de lado e encarar o patriotismo. Ou você concorda com esse tipo de ação. Então, assim, esquece as falas dessa pessoa, mas quando a ação for nobre, você tem que deixar a política de lado. É a ação, é o ato, tá? Essa é uma visão que eu tenho. Pode ser equivocada? Pode. Pode. Tá? É por isso que a gente está numa democracia. Mas assim, eu quis trazer essa matéria e dar parabéns para o vereador Rubinho, que eu acho um escárnio, um crime, fazer transição de gênero com crianças de 4 a 12 anos. Vamos lá, vamos falar de Bolsonaro agora. As investigações sobre Jair Bolsonaro se afunilam também no TSE. Depois das declarações de Marcos Duval, a coisa ainda ficou mais grave, tá? Por quê? Porque eles precisavam de um ponto específico para chegar até Bolsonaro, tá? E era fraco o argumento de que aquela minuta sem assinatura, sem fundamento, mal escrita, e que o próprio Anderson Torres falou que Bolsonaro nem sabia, não dava para incriminar Bolsonaro. Então as falas do Marcos Duval trouxeram um reforço aqui contra Bolsonaro, tá? E o próprio Alexandre de Moraes, que participou disso, tá? Não tem quem julgue ele e traga ele como uma pessoa suspeita, tá? Pela sua parcialidade. Mas, entretanto, achou-se aqui mais uma prova contra o Bolsonaro. E no TSE também, que o Alexandre de Moraes, o presidente, continuam aqui as investidas e assim, o fim de Bolsonaro, e eu acho que ele sabe disso, até por isso que ele falou acaba-se o bolsonarismo e agora é o patriotismo, é porque ele sabe que a última instância é o STF. Diferente da história entre Lula e Moro, que tinha várias instâncias por cima, que acusaram Moro de imparcialidade, porque trocava mensagens com a Procuradoria. Pois é, nesse caso, Bolsonaro não vai ter a quem recorrer, e a gente sabe, pode parecer pessimismo, mas a gente sabe que ele vai ficar inelegível, tá? Então, ele já está antevendo, como ele disse, o projeto que iniciou em 2019 é imorrível, ou seja, é um projeto de patriotismo. Essas são as informações de Bolsonaro. Vamos falar de dólar, tá? O nosso canal também fala de economia. Tem muita gente aí gritando aos 4 ventos, faz o L, o dólar baixou. Pois é, tem que ter um pouquinho de entendimento de causa para entender o porquê que o dólar está baixando, tá? A queda do dólar está só começando. O impacto da pandemia sobre a moeda americana. Foram vários fatores, tá? A grande questão agora é que é intencional. O Federal Reserve, que é o Banco Central, tá, norte-americano, ele quer que o dólar baixe. E olha só, para a galera que está falando, faz o L. Você sabia que em alguns países da África do Sul o dólar está baixando menos do que aqui? Ou mais do que aqui? Está mais baixo do que aqui? Por quê? Começou-se agora um trabalho para reduzir o valor do dólar. Os Estados Unidos, durante a pandemia, ele teve eventos importantes para conter a pandemia, ou seja, o programa Covid-0. Então isso desabasteceu, isso fez com que a moeda americana fosse imprimida, tá? Impressa, né? Melhor dizendo, fosse impressa, e tudo isso fez com que o dólar tivesse no mercado e deu uma alta no valor da moeda, tá? O juro zero, quase a zero nos Estados Unidos, só que agora os Estados Unidos vêm trabalhando para reverter. Então não tem nada a ver com Lula ou Bolsonaro a queda do dólar aqui dentro do Brasil, tá? Então, só para você entender isso aí, tá? Então, se alguém te perguntar, a resposta é simples. Não tem nada a ver, tá? A queda do dólar
com a atuação ou gestão Lula. É lógico, se Lula prometer fazer um programa de gestão fiscal coerente, observando teto de gastos, a tendência é que o dólar baixe mais e o real se valorize, coisa que até agora a gente não viu. Vou trazer para vocês uma matéria aqui da Gazeta do Povo, tá? Como presidente do Senado e do Congresso Nacional pela segunda vez, espera-se que Pacheco possa finalmente perceber a gravidade do momento em que vivemos e dos perigos da falta de independência entre os três poderes. É uma matéria que eu posso te dizer até singela e, sabe, talvez otimista demais. Será que Pacheco vai entender esse sentido agora, uma vez que a dependência dos poderes é tão grande que o executivo teve que prometer cargos para o cargo do legislativo, que o STF teve que fazer ligações para ganhar o cargo no legislativo? Que independência é essa que a Gazeta do Povo imagina de forma tão simplista que possa existir com Rodrigo Pacheco? A possibilidade é quase nula. Vem cá que eu tenho uma coisa importante para vocês, tá? Para quem não conhece, esse é o senador Stiverson, tá? E ele tem um projeto aqui que eu acho interessante. E eu quero que você comente comigo. É polêmico, tá? Segundo o Stiverson, o preso pode reduzir a sua pena desde que ele se comprometa a ser doador de órgãos. Tá. Aí você fala, mas as penas já são moles demais para os criminosos e presos. Vai reduzir? Pois é, mas o objetivo é nobre. Vai doar órgãos, ou seja, uma vez que ele declara que é doador de órgão para reduzir sua pena, não tem como ele voltar atrás. É direito do Estado utilizar os órgãos daquele preso. E aí? Eu vou te falar uma coisa, eu concordo com esse projeto de lei, eu acho interessante, uma vez que o preso é uma forma de incentivar e reduzir as filas aí. Coloca no comentário e digo mais, tá? Eu acho que nem precisava disso, mas a gente vive no Estado Democrático de Direito, fazer o quê, né? Eu acho que tinha que ser obrigatório mesmo, tá? Desculpa aqui, mas falei, tá? Eu acho que tinha que ser obrigatório. Aquele cara que tirou a vida de alguém, aquele cara que, um preso violento, foi preso, meu amigo, você vai retribuir a sociedade. Como? Você vai ser doador de órgãos obrigatório, tá? Falei, pronto, é o que eu acho que deveria ser. Se você concorda, coloca. Agora, se acha que eu estou violando direitos do morto, coloca aí também, tá? Isso aqui é uma questão de opinião, tá? Não é juridicamente falando. Vamos lá. Isso aqui é da revista Veja, tá? E já que a gente já falou um pouquinho de economia, o duro recado do Banco Central sobre o futuro da economia. Mercado, bancos passam a descartar cortes no juro em 2023. Qual que é a projeção da economia para o Brasil e o duro recado que o Banco Central manda para os brasileiros? Vamos continuar com juros altos. Política fiscal, se ela não for retomada de forma coerente, a inflação vai ficar alta. Então, o brasileiro vai ver num momento de gastança do dinheiro público que já começou, de 22 para 37 ministérios. A coisa está ficando feia. Agora vai ter que voltar com mais secretarias para bancar os cargos dos senadores lá do Pacheco, tá? Continua uma coisa que era absurda, o orçamento secreto. Ou seja, teve a PEC do rombo. E agora a gente ainda vai ter que bancar os nossos pobres amiguinhos da Venezuela e também da Argentina, né? Países vizinhos, com o nosso BNDES. Então, não é ser pessimista, mas é dizer para você, tenha cautela, a gente não sabe o que vai rolar dessa economia, tá? Mas vamos falar de uma coisa aqui que, sei lá, é golpe de sorte, não sei te explicar isso aqui. Vamos falar de Luiza Helena Trajano. E aqui eu vou mandar um abraço para Luiza Helena Trajano e agradecer ela. Já fez lives comigo no canal, tá? Na época que fazia o trabalho com os aposentados, fez lives falando sobre isso. Então é uma pessoa querida para mim, tá? E olha só o que aconteceu com a Luiza Helena Trajano, tá? A Luiza Helena Trajano, ela teve suas ações, assim, perdeu bilhões de reais, milhões de reais, porque suas ações simplesmente despencaram. Mas olha que absurdo. A Americanas, do Lehman, é a concorrente direta do Magazine Luiza. E todo mundo que tinha comprado ações das Americanas, das lojas Americanas, é o que pretendia, quer agora uma empresa segura. E adivinha quem cresceu 65% no Ibovespa? Luiza Helena Trajano,
para você ver como o mundo dá voltas. Ela, há pouco tempo, desesperada, todo mundo fazendo chacota dela, dizendo: olha, compra, por favor, olha só, da noite por dia, seu patrimônio sobe em 65%. E como eu elogiei o MBL, agora eu tenho que criticar o MBL, tá? Olha só, esse aqui é um vídeo do YouTube, você deve conhecer o ex-deputado estadual que foi expulso, o Arthur Duval, Mamãe Falei, tá? Eu gosto muito de algumas coisas que ele diz. Então, eu sou claro com vocês que eu consigo distinguir o que eu aproveito e o que eu jogo no lixo do que uma pessoa fala. O extremista, ele já não é assim. A pessoa fala várias coisas boas. De repente, ela fala uma besteira. Você joga no lixo tudo aquilo de bom que ela disse. E pela besteira que ela falou, ela se torna seu inimigo. Um traidor. Não é assim. Mas é lógico. Falam-se coisas boas e coisas ruins. E aqui, uma coisa ruim que eu estou trazendo do Arthur Duval, embora tenha muita coisa coerente que ele fale também. Falou que é o fim do mito. Ou seja, as denúncias, os prints e os áudios do Marcos Duval, do Arthur Duval, tá? É o fim do Bolsonaro. Então, assim, a gente vê que o MBL se perdeu na luta real e para ele uma briga contra o bolsonarismo hoje é muito mais importante e interessante do que efetivamente brigar pelas pautas, tá? Deixa o bolsonarismo de lado, MBL. Começa a entender um pouco que quem está no governo hoje é Lula. Isso aí é medo de oposição, Michele Bolsonaro vir. Cara, não é hora. Para de molecagem e vai seguir o fluxo. Porque tem um Brasil aí faminto, tem um Brasil aí desesperado e que está vendo coisas absurdas acontecerem. Inclusive, um flerte com ditaduras. Isso é pelo amor de Deus, tá errado. Vamos ter postura de gente grande aí, que essa é a hora, não é hora de discórdia, é hora de união. Para com esse negócio, esquece Bolsonaro, vai seguir agora, que o foco agora é Lula, tá? Bora lá, tem mais coisa chegando para vocês. Busto de Joseph Stalin é inaugurado na Rússia. Talvez você não saiba quem é o Stalin, tá? Eu sei, isso aqui deveria ser matéria do meu canal de Geopolítico, né? Mas, assim, é importante. Sabe por quê? Você sabe quem é um stalinista de carteirinha? Não sabe? Eu vou te contar depois de te dizer quem é o Stalin. Stalin, tem muita gente que vangloria ele porque ele enfrentou Hitler. Mas entenda uma coisa, numa briga de cobras, quando uma enfrenta a outra, não quer dizer que uma deixa de ser cobra, continua sendo cobra. Esse cara é um sanguinário, tá? Depois do Mao Tse Tung, talvez o segundo maior sanguinário do mundo. Tá? E por que as pessoas o idolatram ainda? Porque ele é socialista, porque ele tem a visão de que ele quer um mundo igualitário para todos, mas que para isso ele precisa matar milhões de pessoas. E olha só, quem tem um flerte muito grande com o senhor Joseph Stalin e com Vladimir Putin, que subiu um busto do Stalin na Rússia? Senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Tá? Então, suas ações dizem muito sobre você. E é importante que a gente entenda um pouco disso. Não perde. Eu vou falar dessa matéria no meu canal de Geopolítica, tá? Já estou estruturando ele. Tá me faltando tempo, mas logo, logo a gente tá de volta. Bora lá, matéria da Jovem Pan aqui para vocês, tá? O Alexandre de Moraes voltou a falar em conivência e omissão de autoridades no vandalismo de 8 de janeiro. Ele tá na cola, tá? E o Marcos Duval trouxe o fio que ele queria. Ele quer Bolsonaro, ele quer General Heleno e General Braga Neto. E ele está conseguindo os objetivos dele, tá? Com essa última fala de Marcos Duval, e Alexandre de Moraes ainda falou o seguinte: olha, essa política de apaziguamento, ela é ignóbil, não funciona. Agora é partir para cima, agora nós temos o poder, agora é partir para a guerra, para o ataque mesmo. Essas foram as falas do Alexandre de Moraes e ele vai fazer isso, tá? Ele vai fazer, General Heleno, Braga Neto vão ter grandes dificuldades e Bolsonaro também. Eu já disse para vocês qual é o meu posicionamento. E vamos falar de Lula. Quem quer mais 4 anos de Lula? Não? E mais 8, tá? Pois é, o que se diz na campanha não se vale depois de eleito, né? Lula volta atrás e diz que vai concorrer ou pode concorrer à reeleição em 2026. Se alguém da base bolsonarista voltar, seja Michele, seja alguém que pelo menos sente um pouquinho de cheiro do bolsonarismo, que agrada um pouquinho com as ideias de bolsonarismo. Pode ser o Zema, hein? Pode ser o Tarcísio, tá? Pode ser a Michele. Se qualquer um desses voltar,
Lula, se tiver saúde, fica para 2026. A grande questão aqui é, Lula, você está esquecendo do Alckmin. Será o que vai acontecer até o final desse período aí, né? Vamos lá. Damares, tá? O jornal Metrópolis postou em seu Twitter aqui. Damares disse a Michele durante uma reunião aqui, né? Não deixarei o Brasil esquecer quem foi Bolsonaro. Em discurso no gabinete do Senado com a presença de Michele, Damares afirmou que não vai deixar o Brasil esquecer quem foi Jair Messias Bolsonaro. Tá? E a Damares, que agora foi eleita senadora, ela já começou trabalhando, colocando algumas pautas lá, e ela que é muito criticada pela esquerda, talvez uma das maiores alvos da esquerda com relação a críticas aí. Vamos falar do Wilker Leão, tá? Você não sabe quem é o Wilker Leão, eu te explico. Ele é um TikToker, tá? O que aconteceu? O Randolph Rodrigues, que é um senador, hoje líder do PT, ele tomou o celular da mão do Wilker Leão, dentro do Senado. Eu trouxe essa matéria aqui para você. Isso aí, dentro do artigo 149 do Código Penal, é o crime, tá? De obstrução. E um servidor público não pode fazer isso, tá? E foi amplamente gravado. E se o Brasil for um país sério, uma ação criminal pode ser instaurada ali, tá? Ó, o que o Wilker escreveu aqui? Pensei que o amor havia vencido e que, abre aspas, palavra do Wilker, o hipócrita do Randolph defendia a democracia. Mas o que vi foi um hipócrita e quem defende... mas o que vi foi um hipócrita e quem defende merece esses políticos que temos. Enquanto o povo não entender que político tem que ser cobrado e não idolatrado, esse país nunca irá para frente. Eu assino embaixo o que ele falou, tirando a parte do hipócrita. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você foge da linha sensata de diálogo, você abre espaço para que você seja o perseguido. Essa palavra hipócrita coloca aqui no Brasil, que é uma democracia velada agora, você sabe disso, a possibilidade de quem toma um celular da mão do outro, agressão à propriedade privada, de quem impede que um servidor público seja registrado. Isso está previsto no crime no Código Penal. De sair ileso, sem nada, inclusive com arquivamento de processo, se é que o Wilker vai pedir a instauração, e do Wilker sair preso porque chamou o Randolph Rodrigues de hipócrita. Tá vendo? Cuidado com as suas palavras. Não vivemos mais num país onde as palavras são livres, como você bem imagina. Esse é meu posicionamento, essa é a minha simples opinião. Vamos lá. Matéria publicada aqui pela Folha de São Paulo, tá? Vou trazer aqui para vocês. Ministra ligada a milicianos ajuda PT em locais distantes da esquerda. Foi o que disse uma pesquisadora. Uma pesquisadora, tá? Que é a Mayra Goulart, afirmou que a Daniela do Vaguinho, como era conhecida, né? Ela segue a regra, que ali na Baixada Fluminense, todo prefeito, todo grande político ali tem o grande apoio da milícia. E eles usaram isso para chegar até aquele eleitor que não alcançava Lula. E, ou seja, fizeram uma campanha de Lula utilizando a milícia. Então, a Folha de São Paulo está batendo muito em cima disso, tá? Então, agora vocês têm que entender que a vidraça é o Lula. E a mídia vai bater, porque é isso que dá resultados para a mídia. A Brasil Notícias postou uma coisa interessante aqui, ó. O Exército Brasileiro restringiu os comentários e as respostas e as suas publicações no Twitter após críticas e cobranças. Ou seja, nem o Exército Brasileiro hoje mais autoriza crítica e cobrança do povo brasileiro. Sabe o que o povo brasileiro está virando hoje? Uma massa de manobra. O povo brasileiro hoje não pode criticar, não pode... Lógico, eu estou falando dentro do direito, dentro da civilidade. Eu não estou falando de sair xingando a torta e a direita, fazendo igual aquele jogador de vôlei, falando que vai dar tiro. Não estou falando disso. Estou falando de críticas sérias. Pois é, até o Exército já aderiu, tá? E nas redes sociais não é para qualquer um. Vamos falar de Sérgio Moro agora para vocês. Ainda no dia 2 também apresentei a emenda MP 1158 para manter o COAF junto ao Bacen. A autonomia do Bacen melhor protege o COAF contra potenciais interferências impróprias. O que acontece aqui? O Haddad é o novo ministro da Fazenda. O Haddad, dentro da sua civilidade
pré-campanha, porque tem uma coisa pré-campanha e um pós-eleição. Pré-campanha ele falou: absurdo, deixar o COAF na mão do ministro da Justiça Moro. O COAF é um órgão de combate à corrupção. Não tem que ficar na mão de um político. À meia-noite, ele ganha a eleição e pega o COAF para ele. Detalhe: tira o poder de fiscalização das transações bancárias, ou seja, tira o poder real do COAF, que é ver as transações irregulares. Ou seja, jogou o COAF no chão, tá? Jogou o COAF a nada. E o Sérgio Moro vem aqui levantando bem essa bandeira aí em relação ao COAF. E não sozinho, o Deltan Dallagnol também com essa bandeira em conjunto com o Moro, trazendo essa mesma bandeira. E o Lauro Jardim, tá? Lauro Jardim, que é repórter, já veio e trouxe. Dallagnol quer impedir a transferência do COAF para o Ministério da Fazenda. Ou seja, vamos focar agora, jogar todas aquelas divergências de lado e focar no que realmente importa, tá? É aquele assunto de gente grande que eu costumo dizer para vocês. Tá na hora de focar em realmente o que importa. Não adianta nada você ficar nessa briguinha de o Bolsonaro, não sei o que e tal, MBL e tal, Joyce Hasselman brigando, Kim Paim. Cara, não. Foca nisso. Agora, é o COAF que vai para a mão de um político. Foca nisso. Vão mudar as leis das estatais para colocar o mercadante, um político, para liberar dinheiro para Maduro. Agora é a hora do Kim Kataguiri, agora é a hora do Dallagnol, é a hora do Moro, é a hora do Marcos Duval, é a hora de quem quer que seja. Não é hora de ficar briga, é a hora do Mourão, agora é a hora de ir no ponto central. Ou então, meu amigo, isso aqui está funcionando como uma cortina de fumaça. E você sabe quem está feliz com toda essa história? É o Lula e o PT. Deixa a direita se degladiar e brigar. Enquanto isso, a gente aprova nossas pautas e os bobões estão brigando. Tá errado. Você acha que eu estou falando besteira? Coloca no comentário. Você acha que eu estou falando besteira na pacificação da direita? Ou estou errado? Tá? O comentário seu é importante. Vamos lá. Enquanto isso, continua. E não sobra muito espaço para mídia, né? Atos em Brasília. A PF deflagra a quarta fase da Operação Lesa Pátria, mais 3 mandatos de prisão e mais 14 mandatos de busca e apreensão, prisão de pessoas que eles entendem que ajudaram naqueles atos absurdos do dia 8. Então, a coisa continua. Flávio Dino falando em criar Guarda Nacional e tudo isso vem acontecendo e a galera tá tudo bem, não tá nem aí, tá? Vamos mais, tá? E o PT, como eu disse, continua gostando de tudo isso. Vamos falar do Michel Temer, tá? O novo romance do Lula, metaforicamente falando, tá? Porque Lula não tira Temer da cabeça e o chama de golpista o tempo todo, né? Temer disse que é importante falar sobre o semipresidencialismo no Brasil e superar os traumas do passado. Ou seja, ô Lula, sossega, tá? E por que semipresidencialismo, tá? No semipresidencialismo, ou quase parlamentarismo, você tem ali a figura do primeiro-ministro, um presidente não figura com todos os poderes. Pois é, deixa eu te contar uma coisa. No Brasil já é assim. E o nosso semipresidencialismo tem ministro do STF que age como presidente, tem presidente de Câmara dos Deputados e Senado que age como presidente, e o presidente que acha que é presidente. Então, ao Temer, quando traz isso, ele não está falando para falar sobre o presidencialismo. É só dar um nome certo às coisas. O Brasil não é presidencialista. O presidente realmente não faz nada sem ter uma coalizão. E sabe para que isso dá certo? Para gastar o dinheiro público comprando cargos e fazendo a compra dos deputados. Isso nunca vai mudar no Brasil, infelizmente, enquanto o povo não tiver consciência real do que é a política no Brasil. Alexandre de Moraes disse que Marcos Duval não quis formalizar a denúncia e ironiza as tentativas de golpe. Ideia genial, né? O Alexandre de Moraes confirmou que encontrou o senador Marcos Duval, confirmou que sabia. Isso aqui coloca aqui um paradoxo. Se Alexandre de Moraes acusar Bolsonaro de crime com base nessa situação, Moraes sabia de um crime e não agiu. Não torna ele um prevaricador? Se Moraes não acusa o Bolsonaro de crime, ele não prevaricou. Mas ele não consegue o intento que é a prisão de Bolsonaro.
Os paradoxos da política brasileira são esses, tá? São esses os paradoxos da política brasileira e realmente está confirmado o que aconteceu aí, tá? Fala da política. É isso aqui, ó. Há uma pessoa, não sei quem é, chama Jessicão, tá? Colocou aqui, ó. A verdadeira face de um traidor. Traiu o nosso presidente Bolsonaro e traiu o povo brasileiro. E ela coloca aqui Mourão sorrindo para Flávio Dino. Sabe o que que isso aqui prova? Eu vou jogar uma bomba no seu colo agora. Sabe o que que isso prova? Nada. Nada, absolutamente nada. É o que temos por hora. É o que o povo brasileiro colocou lá. Agora eu vou te perguntar uma coisa. O projeto do Moro para tirar o COAF da mão do Haddad e manter ele no Banco Central de forma independente. Eu vou falar para o Jessicão aqui. Pede para o Randolfo Rodrigues votar a favor? Qual vai ser a resposta? Não. Então, por mais que você não goste do Mourão e que ache que um sorriso para um inimigo é uma prova de traição, o que eu acho uma verdadeira bobeira isso, tá? Para ser honesto com vocês, entenda uma coisa. Quem pode votar a seu favor é o Mourão. Então, quanto mais você ataca ele, mais você afasta. Isso é regra do jogo, tá? Leia A Arte da Guerra, Mao Tse Tung. Você vai entender que, às vezes, mesmo aquela pessoa que você sabe que pode ser um potencial inimigo, é melhor tê-la do seu lado como um declarado inimigo. Então, tá na hora de crescer um pouquinho, a direita amadurecer. Eu acho muito prematuro essa direita brasileira, tá? Pessoal, 31 minutos de vídeo, tá? Nessa noite aqui para vocês. Eu tinha mais 3 pontos para abordar com vocês. Vai ter que ficar para amanhã, tá? Vai ter que ficar para amanhã, sabadão, tá? Eu prometo para vocês. Mês de fevereiro também eu vou fazer igual o mês de janeiro e vou trazer vídeos todos os dias para vocês. Combinado? Então tá bom, coloca no comentário. Ficou até o final? Fala que ficou até o final. O que você gostou do conteúdo, o que não gostou, tá? O que você concorda, porque eu sei que vai ter muita gente que vai discordar do que eu disse agora. Mas é assim que a democracia funciona, tá? Eu tô aqui aprendendo com vocês. Mas o meu ponto de vista é hoje. O extremismo te trouxe de presente Luiz Inácio Lula da Silva, que já fala em reeleição. Tá satisfeito? Se não tá, tá na hora de repensar suas ações. Tem uma frase que é bem clichê de coach, né? Mas que diz o seguinte: você não pode esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Ou seja, vai continuar nessa briguinha e esperando que Lula não esteja lá em 2026, ou é inocência ou é burrice. É um dos dois, tá bom? Abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Seu comentário é importante para mim, tá? E amanhã, 9 horas da manhã, sabadão, eu tô aqui com você.